Bom dia, primeiro ano, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? A gente está ainda estendendo mais o tempo da quarentena, né? Do isolamento social. Eu espero que em breve tudo isso se acabe logo. E não é por isso que a gente vai deixar de estudar e se preparar, né? Para a vida, né? A gente está no primeiro ano do ensino médio. Lembrando que a gente está se preparando tanto para o SSA1 como para o Enem daqui no final do ensino médio, né? Daqui a 2 anos e pouco, tá? Então, vamos começar falando agora de Roma Antiga. Na aula passada, eu passei para vocês uma videoaula, né? Sobre as artes em geral, como uma introdução, né? Falando sobre todo o apanhado da arte na Roma Antiga e suas influências. Hoje a gente vai começar falando sobre aqueles mesmos assuntos, só que de forma mais pausada, de forma mais aprofundada. Então, eu sugiro que você pegue seus cadernos para fazer suas anotações, lembrando que a gente não tem livro de artes, então vocês precisam se esforçar um pouquinho mais nesse sentido, né? E façam as atividades que forem passadas, porque elas vão contar como qualitativa para vocês. Então, faça anotações, pause esse vídeo sempre que você precisar. Não tem pressa, porque o tempo da nossa aula é bem maior do que o tempo da videoaula, tá bom? Então, vamos começar aqui, tá? Com arte na Roma Antiga. Então, primeira coisa, quais são as influências artísticas dessa arte? Então, primeiro, ele tem duas influências, a arte etrusca e a arte greco-helenística. O Império Romano ele se expandiu bastante, conquistando vários povos. Então, obviamente que eles foram influenciados por esses próprios povos. Então, a arte etrusca era uma arte popular e voltada para a expressão da realidade vivida, e isso acaba influenciando as artes visuais. A formação dos arcos também, como vocês podem ver aí na imagem, na parte etrusca, isso influenciou a criação dos arcos e da abóbada na arquitetura romana, tá? Ele também se influencia pela arte greco-helenística, né? A parte helenística, né, da arte na Grécia Antiga, que a gente já viu, que teve arcaico, clássico e helenístico. Quando Roma chega e conquista a Grécia, eles estão vivendo esse período helenístico. Então, é essa arte helenística que vem influenciar a arte romana. Então, é uma arte que está orientada para expressar o ideal de beleza. Então, você junta o ideal de beleza com a expressão da realidade vivida, então você tem a arte romana, tá? Então, na arquitetura, como é que se expressa? Um dos legados culturais mais importantes deixados pelos etruscos, como eu falei, foi o arco e a abóbada. Antes, o vão entre uma coluna, tinha uma coluna aqui, e eu não podia ter muito espaço, porque senão essa parte em cima, olha só aqui, vamos ver essa primeira figura, eu vou explicar melhor aqui, com uma caneta, tá? Então, isso aqui era como era feito na Grécia, tá? Pilar, que eu tenho esse pilar, tá? Outro pilar, e o dintel, que é essa parte de cima. Eu não podia ter muito espaço entre essas duas colunas, porque senão o dintel ele ia desabar. Então, Grécia não tinha uma forma de construir. Então, as construções eram muito cheias de colunas, muitas colunas, e aí ele tinha pouco espaço. Mas com a ideia do arco, que vocês estão vendo aqui, ó, que você coloca em vez de você ter o teto reto, você tem o teto arqueado, tá? Então, o peso aqui em cima, no meio, ele é menor do que esse peso aqui do lado, nas colunas. Então, eu tenho aqui a abóbada, que é essa parte aqui, tá? Como se fosse um cilindro, tá? O arco é só essa parte da frente, tá? Essa parte comprida aqui é a abóbada. Então, a parede aqui em cima, que ela é mais fina, ela pesa menos do que a parede aqui, porque eu vou ter essa construção todinha aqui, ó, pesando. Então, eu posso afastar mais a minha coluna, porque aqui no meio não pesa tanto. Então, o peso vai todinho para as colunas, então eu vou ter menos coluna e mais espaço. Depois, eles criaram também essa abóbada aqui de aresta. Essa primeira é a abóbada de cilíndrica ou abóbada de berço, tá? A abóbada de aresta é como se fossem duas abóbadas cruzadas
E aí eu tenho mais espaço ainda, porque eu consigo suportar mais ainda o peso. Então, a arquitetura romana, com essa ideia das abóbadas e das colunas, as colunas gregas e as abóbadas etruscas, então gerou uma arquitetura, uma construção com mais espaço interno e menos colunas, tá? Nas residências, a gente tem um estilo específico, ele tinha um formato de retângulo, tá? No teto, eles têm uma abertura que é para entrar água de chuva e luz natural, então eles desenvolveram esse tipo de construção. E dentro, exatamente no centro, aqui, como vocês veem no número 4, eles têm o implúvio. O que é um implúvio? É como se fosse uma cisterna para coletar água de chuva que cai por esse espaço aqui no teto. E assim, eles não precisavam ir para muito longe para pegar água. Eles tinham água dentro de casa. E aí a gente tem uma circulação de ar, de luz e água dentro da própria casa, tá? Eles tinham também um peristilo aqui no final, nos fundos, que é aquele terraço com colunas, que é uma influência grega. Então, o que que acontece? Os romanos, eles tinham uma ideia mais prática das coisas, tá? Então, quanto eles pudessem fazer para trazer mais praticidade e conforto para eles, melhor. Então, a criação dessa residência com água dentro de casa, com luz natural, com circulação de ar, isso trazia mais praticidade e também trazia mais higiene para dentro da casa. Os romanos, como vocês viram no vídeo da semana passada, eles trabalhavam muito com essa questão da higiene, da saúde pública, tá? Aqui você vê uma área de peristilo, tá? No interior da residência você tem essas colunas e esse terraço, tá bom? Aqui, ó, uma área como se fosse um jardim de inverno, e aqui dentro, né, você vê, ó, peristilos, tá? O peristilo, esse quadrado, né, da residência. Os templos, como eles, você vê aí que você tem uma influência grande entre templos romanos e gregos. A primeira diferença notada é que o templo romano ele tem uma escadaria muito maior. O templo grego ele tem 3 escadas, lembra? E a terceira se chama mais alto, degrau. 3 escadas não, 3 degraus, desculpa. E o degrau mais alto era a estilóbata, onde era construído. Então, o romano ele já tinha uma escada maior. Outra coisa que o templo romano tem que o grego não tem é esse negócio aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, mais arredondada, então é meio circular. Isso daí a rotunda, né? Então eles começam, você vai ter mais espaço interno, tá? E uma parte mais circular. Eles vão trabalhar também com menos colunas internas, porque eles vão ter arcos e abóbadas também. Então, essa parte aqui, que é a cúpula, tá? É uma parte circular que eles têm na parte interna, também é uma influência etrusca e desenvolvimento romano, tá certo? Que os gregos não tinham. Os gregos iam estar cheio de coluna essa parte, porque eles não iam saber construir dessa forma para ter mais espaço interno, tá? A questão dos teatros. Os romanos também começaram a se influenciar para essa parte de teatro. A diferença é que os teatros romanos eram mais voltados para a guerra, então eles iam ter lutas de gladiadores, essas coisas, enquanto que os gregos têm história. Olha só, o romano também tem histórias, tá? Tem teatro também baseado na sua mitologia. Mas essa não era a principal coisa que eles iam ver nos teatros, tá certo? Os teatros gregos, eles eram construídos nas encostas das colunas, tá vendo? Das colinas, desculpa, para poder aproveitar essa inclinação para fazer as suas, a parte da plateia. Mas os romanos, eles criaram essa ideia, desenvolveram o arco e a abóbada que conseguia sustentar o peso. Então, eles não precisavam mais construir na encosta da colina, ele podia construir no meio da cidade, como é o caso do Coliseu, por exemplo. Que aí você tem essa estrutura que lembra um pouco os estádios de futebol hoje em dia, tá? Então, aqui você tem um teatro grego na encosta das colinas, vocês estão vendo aí que ele usa a colina como sustentáculo para esse local, né, onde as pessoas ficam, e veja como é longe, né, a parte para você assistir, né, as peças. E aqui você vê um teatro romano, que ele não precisa da encosta da colina para sustentar a arquibancada, né? Você vê que ele constrói paredes e tudo mais, tá?
Você vê, ó, o Coliseu, que é um dos maiores exemplos disso. E a gente vai comparar agora as arquiteturas grega e romana. Então, em estrutura, os gregos, eles faziam os templos para glorificar os deuses, tá? Enquanto que o romano fazia mais prédios cívicos, né, como fórum, uma terma, em honra ao próprio império. Então, você já vê aí uma diferenciação entre os objetivos. As paredes dos gregos eram feitas de bloco de pedra. As paredes do romano eram feitas de concreto, tá? E tinha uma fachada ornamental, tá? Lembrando que como o Império Romano cresceu muito, ele também utilizava alguns materiais próprios da localidade onde eles estavam, tá? Quais são as formas típicas gregas? Retângulos e linhas retas, tá? Porque eles não sabiam fazer as curvas e os arcos. As formas típicas romanas eram mais circulares, com linhas curvas. Os sistemas de suporte do grego, pilar, né, que eram as colunas, e o dintel, que é aquela parte reta. Já na romana, você tem um arco mais arredondado e você tem as abóbadas, tá? Estilo de colunas, que a gente viu na aula grega, tá? A gente tinha o dórico e o jônico. O dórico é o mais simples e o jônico já é um pouco mais arredondado, tem umas espirais. E o romano já traz uma evolução do jônico, que é o coríntio. E tem muita decoração nesse capitel da coluna. A escultura grega e romana, tá? A gente vai ver mais para frente especificamente sobre as artes visuais e depois a gente volta para esse quadro. A escultura grega ela é de deuses e deusas idealizados, como a gente já viu, mas já na romana já era uma escultura mais realista, que mostrava seres humanos verdadeiros, como um rei, ou um imperador, um general, como tem Júlio César, Marco Antônio. E aquilo que você está vendo ali na escultura é quase como um retrato fiel da pessoa. Se a pessoa tinha uma cicatriz, vai ter ali. Então, era bem realista, tá? A pintura grega eram figuras estilizadas, tá? Flutuando no espaço, enquanto que a pintura romana eram imagens mais realísticas, com perspectiva. Os temas da arte grega tinham a ver com a mitologia, enquanto que na arte romana a gente tem líderes cívicos e os triunfos militares, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui na plataforma algumas atividades para vocês fazerem, lembrando que essas atividades elas valem para qualitativa. Um beijo para vocês e boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.